tradução e edificação. Eu espero que ele me capacite também hoje a trazer essa mensagem para você, a ministrar aquilo que ele deseja para a sua vida no nome de Yeshua. Eu trouxe uma meditação importante aqui para os irmãos que se chama Lidando com o Desdém. Lidando com o Desdém. Não é? Ela veio numa meditação que eu tive em casa, ali, num devocional, principalmente tratando sobre a vida de jovens, sobre a vida de adolescentes. De um tempo para cá, não entendo muito bem, com clareza, com plenitude o porquê, mas o Eterno tem me colocado um incômodo sobre a vida dos nossos jovens, sobre a vida dos nossos adolescentes. Eu tenho orado sobre isso. Inclusive, eu tenho colocado diante do Senhor: Senhor, eu não quero errar, eu não quero fazer nada que proceda de mim mesmo. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, pensado sobre, Pai, como nós podemos ajudar os jovens. Eu quero ser útil de alguma forma. E uma das situações que os jovens mais enfrentam é o desdém. Porque o jovem, ele contesta tudo, meu irmão. Você que tem contato com jovens, você que tem contato com adolescentes, você sabe como é. Tudo é motivo para desdém, tudo é motivo para contestar. E por isso que essa mensagem veio, principalmente quando nós estávamos lendo o livro do profeta Irmiyahu, porque Irmiyahu ele teve que lidar com uma situação. Acredito que foi por isso que o Eterno falou com ele: olha, não se intimide diante deles. Porque Irmiyahu ele teve que lidar com uma situação que o povo não admitia que eles estavam no caminho errado. O povo não queria admitir isso. Na verdade, no pensamento deles, eles estavam fazendo aquilo que era certo. Então, havia muito desdém com a palavra do Senhor. Olha, o Senhor está falando que vocês precisam se arrepender. Não, mas a gente não precisa se arrepender. O que a gente está fazendo de errado? Então, é isso que o Senhor deseja ministrar, que Ele ministrou a minha vida. Eu acredito que por causa do multiplicar do conhecimento, a gente está desdenhando de tudo. Porque o que acontece? Por um lado, a gente passa a buscar saber se o que nós ouvimos é verdade, e por outro lado, a gente duvida do que o Senhor diz, porque nem sempre o que Ele fala vai de encontro com o que a gente entende, com o que a gente imagina, não é? Com o que a gente pesquisa. Imagina, irmãos. Imagina você. E isso entra muito na vida de jovens, de todos, mas é que o adolescente, o jovem, ele quer entender. Mas isso não faz sentido. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nem tudo que o Senhor vai falar para você vai conseguir pesquisar na internet. Nem tudo que o Eterno diz para nós, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar lá. Você vai dar um Google e vai conseguir encontrar o que ele te disse, vai ter uma explicação clara. Ou você pensa que se o Eterno te der uma profecia e falar: você vai viver isso na sua vida, você vai pesquisar quais são as probabilidades de eu viver aquilo que o Senhor disse. Você acha mesmo que a internet vai ter resposta disso para você? Você acha que quando o Eterno fala comigo, eu encontro as respostas? Eu vou comprovar o que ele disse na internet? Eu vou comprovar o que ele disse nas pessoas que eu acho que falam bem, que são sábias? A gente não tem resposta para tudo. E outra coisa, o que o Senhor fala, os pensamentos dele estão muito além dos nossos. Sinto muito em te dizer isso também. Porque é uma necessidade que a gente tem de compreensão absoluta de tudo, e nem sempre a gente vai ter a compreensão absoluta de tudo. Se você olhar para os discípulos, para os Talmidim, quando eles tinham compreensão absoluta de tudo? Muito pelo contrário. Boa parte do que o Mashiach falava para eles não entendiam. E aí o que acontece? Se multiplicou o conhecimento, né? Antigamente você tinha que ir para uma biblioteca, pedir ajuda ali para o bibliotecário, para a bibliotecária, te ajudar a achar o livro, o assunto que você deseja. Você estava na mão ali de alguns autores que tratavam daquele assunto, e era apenas aquilo. E hoje fica mais fácil, porque você vai lá, você abre seu navegador, né, o seu browser, na internet, você faz uma pesquisa,
Aí vai aparecer, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, para mim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sites, segundo a pesquisa que você abriu. Às vezes os sites se repetem e alguns outros links nada a ver com o que você pesquisou. Vai aparecer pesquisas relacionadas. E nas pesquisas relacionadas você vai ter mais 8 links. E além disso, você vai ter uma página escrita lá embaixo. Google, né? Com mais 10 páginas dessas para você clicar e achar mais outros 12, mais 120 sites de pesquisa relacionados e depois tem um link escrito mais. Ou seja, você vai ter muita coisa lá. Muita coisa que não tem nada a ver com o que você pesquisou. Vai ter anúncio, né? Compre segundo a sua pesquisa, por exemplo. Coloquei a palavra Bíblia, aí vai aparecer um monte de Bíblia aqui para eu poder comprar também. Vai ter um link da Wikipedia, Bíblia. Bíblia é uma antologia de textos religiosos ou escrituras sagradas para o cristianismo, o judaísmo, o samaritanismo e muitas outras religiões. Esses textos, originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego koiné, incluem instruções, histórias, poesias e profecias, entre outros gêneros literários. Meu querido, minha querida. Então, eu vou te dizer algo, sinto muito por você, que o que o Eterno te disser, nem sempre você vai colocar no Google e vai achar, olha, será que isso tem chance de ocorrer? Olha, será que, deixa eu ver mesmo se é isso. Porque a sabedoria do Eterno está muito além da sabedoria humana ou da internet, que você e eu tanto usamos para adquirir conhecimento, né? O Eterno disse para o profeta Daniel que a ciência se multiplicaria. Não é? Ele falou assim, Daniel capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará, ou o conhecimento, se você ler em outras versões. Deixa eu pegar aqui outras versões. Daniel capítulo 12, versículo 4, está escrito assim, e tu, Daniel, deixa eu abrir outras versões, deixa eu pegar aqui, o profeta Daniel, o que ele escreveu, que vale tanto para os nossos dias, isso vale tanto para os nossos dias. E tu, Daniel, feche o livro, feche com selo as palavras deste livro, não é? Muitos correrão de uma parte para outra, ou muitos irão de um lado para o outro buscá-lo, esquadrinhá-lo. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora, é tudo que a gente vai encontrar com plenitude? Não. Eu sempre lembro do texto de Shaul HaShaliach, em parte profetizamos, em parte conhecemos, e aí vai virar a plenitude de todas as coisas. Porque você pensa também, levando para o outro lado, você pensa que os cientistas têm resposta para tudo? Eles não têm, meu irmão, minha irmã. Não tem. O homem não conhece todas as coisas, sinto muito. Porque é incrível, é 2 pesos, 2 medidas. Muitas pessoas, mas o Eterno não tem a resposta para todas as minhas perguntas. E você vai encontrar as respostas para todas as suas perguntas lá fora? Para pensar. Pensa comigo. Então, por conta disso, a gente pode cair no desdém. Quando a gente quer entender tudo, quando a gente duvida de tudo, não é? E é um perigo do nosso tempo. É um perigo, não é? Porque aí você passa por aquela fase da sua vida que você quer contestar tudo e o mundo vai mostrar um caminho mais largo, um caminho mais atrativo que conduz à morte, que conduz à destruição. Não é? Hoje, saiba que o Eterno tem solução e direção para todas as áreas da sua vida, mas é necessário confiança. Confiança. Irmiyahu teve que lidar com essa situação nos tempos dele, e eu quero ler com os irmãos Irmiyahu capítulo 2, versículo 23 ao 25, está escrito assim: como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos Baalim? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Ou seja, Irmiyahu estava levando uma palavra de arrependimento e o que eles diziam? Não, eu não estou contaminado. Olha, não, eu não preciso mudar de vida. Se quer uma coisa que impede o Senhor de agir na sua vida,
e de você viver o melhor que ele tem para você, viver o sobrenatural, é quando a gente não admite que a gente precisa de ajuda. Esse é um problema devastador para nós. Admitir que a gente precisa de ajuda e de que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Vou continuar a leitura. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca, mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Versículo 30 do capítulo 2. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção, a sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Então, no tempo de Irmiarro, e eu acho importante nós sabermos que Irmiarro, ele era filho de Cohen, ele era filho de sacerdote, ou seja, ele estava provavelmente aí, não sei a idade dele, não fala, mas ele se achava muito jovem, ele falou, sou uma criança, mas ele iria passar por um treinamento, ou se já não estivesse, para ser Cohen, que inicia os seus trabalhos como sacerdote, como Cohen aos 30 anos de idade. Então ele cresceu na casa sacerdotal. Para Irmiarro, o ambiente sacerdotal, o ambiente dos Kohanim era um ambiente familiar, um ambiente que ele conhecia muito bem e ele estava destinado, segundo o seu nascimento, a ser um Kohen. Tá? E o Eterno está falando, olha, não adiantou castigar o seu povo, eles não aceitam correção, desdém. Você já foi em um lugar e o Eterno está falando ali, só que você está desdenhando da palavra que está sendo ministrada ali. Caio, mas o que pode me levar a desdenhar? Não sei, a pessoa... Irmãos, eu já sofri muito desdém por causa da minha idade. Hoje nem tanto, né? O tempo está passando. Mas eu já vivi períodos da minha vida, porque depois que eu me converti, eu passei a estudar muito a palavra. Porque eu queria saber. Olha só, né? E eu queria entender, eu não aceitava as coisas com facilidade, né? Eu tenho escrito muito sobre orgulho, eu já compartilhei isso com os irmãos. Quem sabe não vir um livro, tem orado. Porque é uma das coisas que o Eterno mais tem trabalhado na minha vida, sobre orgulho. E, Baruch Hashem, eu não sou o mesmo do Caio com 17 anos, mas uma das coisas que eu passei a fazer até para entender, por não aceitar com tanta facilidade o que me diziam, eu passei a estudar muita palavra. E com muita brevidade eu passei a ministrar, a ensinar, porque você começa o Eterno começa a falar com você, não foi algo natural. Todo mundo estuda a palavra, mas o Eterno começa a falar com você, o Eterno me chamou para fazer algumas coisas, chamou outras pessoas para fazerem outras coisas. E muito jovem eu comecei a ministrar a palavra, a ensinar. E as pessoas me menosprezavam por causa da minha idade. E sinto muito, porque se o Eterno estava me usando ali para falar, quem que estava perdendo? Medita aí comigo. Quem você acha que estava perdendo? Eu? Era eu que estava perdendo ali? Então, por exemplo, se eu vou em um lugar, eu dou muito valor para o ensino. Puxa, como eu dou valor, né? Se eu vou em um lugar e eu não me dedico a prestar atenção naquilo que está sendo falado, quem perde? Quem perde é eu. Eu perco. Eu vivo falando aqui para os irmãos, uma das coisas que eu tenho saudades, mas é o tempo. Mas eu tenho saudade. E Baruch Hashem está começando a voltar, né, depois de 4 anos. Depois que minha filha nasceu, eu não consigo mais fazer os cursos como eu fazia antes. Né, eu acompanhava os capítulos. Né, parecia que eu estava assistindo uma série, aquela coisa que se acompanha, você quer ver o próximo episódio. E depois que minha filha nasceu, eu passei a estar em outra tarefa, né, mais importante, que é cuidar da minha filha. E Baruch Hashem, a gente está voltando, né, para o ensino da palavra. Então, nesse caso, eu não tive escolha, mas às vezes você tem a escolha de ouvir, de se atentar, de anotar, de estudar. E quem perde por não ouvir é você. É só você. Só você. Versículo 34.
Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, os quais não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Presta atenção, irmãos. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Eterno rejeitou aqueles em quem você confia, você não receberá a ajuda deles. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade, que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, eles estão jurando falsamente. O Eterno não é fidelidade. O Eterno não é fidelidade que os teus olhos procuram. Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles se recusaram à correção, endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Eu pensei, olha, esses são apenas os pobres e ignorantes que não conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Elohim, do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Elohim, mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Versículo 12, mentiram acerca do Senhor dizendo: ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos a espada ou fome, os profetas não passam de vento e a palavra do Senhor não está neles, porque por isso aconteça com eles o que dizem. E aqui está um grande perigo. Quando nós desdenhamos da palavra do Senhor, dizemos: não vai acontecer nada. Mesmo que a gente leia os profetas, não é? Está escrito ali com vocês na terça-feira, houve um grande terremoto. Não, imagina, um terremoto não vai acontecer. Essas profecias não vão acontecer. O Eterno não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Quantas vezes você já deve ter pensado: eu vou fazer as coisas do meu jeito e vou provar para eles que nenhum mal vai acontecer? Vocês não têm noção do perigo? Então o mal começa a soprar coisas na nossa cabeça por causa das nossas lutas. E a gente pensa o quê? Eu vou desistir, chega. A gente perde noção de que é porque o Senhor está nos protegendo que o mal não toma autoridade total sobre as nossas vidas. A gente perde a noção. O Eterno usa ainda: não dizem no seu íntimo, estou lendo em Irmiarro capítulo 5, versículo 21 ao 25. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Elohim, aquele que dá as chuvas do outono, da primavera no seu tempo e assegura-nos as semanas certas da colheita. A gente esquece que a chuva vem do Senhor, de que Ele abençoa a nossa terra. Ele abençoa a nossa terra. Mas a gente se esquece. Está se perdendo o temor. Está se perdendo o temor com o Eterno. Quanto mais o homem, com a sua tecnologia, tem buscado o controle para a sua vida, mais ele perde o temor do Senhor. É um grande problema. E a terra está sendo destruída por causa disso. Quanto mais o homem está controlando as coisas, fazendo as coisas do jeito dele, mais a terra está sendo destruída. Porque eles falam, uma vez o Orochi Carlos trouxe essa meditação, é verdade. Porque o que acontece? Não chove porque nós não temos o favor do Senhor, aí não chove. Já que não chove, eu vou usar os agrotóxicos, eu vou tirar o sal da água do mar, eu vou dar o meu jeito para produzir, eu vou usar pesticidas, fungicidas, inseticidas, eu vou usar tudo que eu puder do meu jeito e vou envenenar minha própria comida, mas ela vai crescer e eu vou comer minha comida envenenada. Eu vou dar um jeito. Olha, já que o Senhor não me dá a terra que eu quero, eu vou contratar pessoas, eu vou reunir um exército e vou destruir aquela outra pessoa, já que a terra não é minha. Não foi isso que Acabe fez com a vinha de Nabote? Já que o Senhor não me dá aquela terra, eu vou fazer do meu jeito.
Então, quanto mais o homem toma o controle das coisas, mais ele tem destruído as coisas. E você acha que se você tomar o controle da sua vida, se você desdenhar da palavra do Senhor, você acha que você vai construir. Tomando o controle. Você acha que porque você multiplicou o seu conhecimento, você vai construir uma ótima vida para você. Que é uma coisa que destrói o nosso futuro, é quando a gente começa a tomar o controle de tudo. Então o exercício de esperar é importante, o exercício de orar é importante nessas horas, não é? Então, aqui a gente tem dois pontos de vista, né? O do profeta e o do povo. O do profeta é porque ele tem que continuar falando. Ele tem que continuar ministrando. Ouvindo o povo ou não ouvindo. Não é isso? Porque isso intimida a gente de uma maneira. Ah, irmãos, como isso intimida? Você já estava em um lugar ministrando e as pessoas estão desdenhando de tudo que você está falando? Você já conversou com alguém? Estou falando aqui para quem ministra. E ministrar não é simplesmente estar como eu estou aqui falando com vocês, na rádio, ou na frente de uma câmera, ou preparando um vídeo para você. E ministrar não é só isso. É você estar com alguém. Você tem um amigo, você tem uma amiga. Você tem um familiar. Uma pessoa que você preza e você está falando da palavra do Senhor e você já sentiu quando alguém está desdenhando de tudo que você está falando? Você fala, ó, não, nesse caso eu posso sacudir a poeira dos meus pés e eu não preciso falar, o meu exemplo vai falar melhor, tá ótimo. Mas e quando o Senhor te levanta como profeta? E quando Ele te levanta para profetizar? E quando Ele te levanta, por exemplo, para em cada Shabat trazer uma palavra que vem dele, uma drachá? Já parou para pensar nisso? O Senhor te levanta para cada Shabat trazer uma drachá e vai ter pessoas que vão estar desdenhando, vai estar menosprezando o que você está falando. Como você vai fazer em relação a isso? O seu papel, você que tem sido uma voz do Senhor e tem se deparado com o desdém, você que na sua casa, em devocionais, em oração, em intercessão, tem lidado com o desdém, não deixe de ser uma luz. Fale aquilo que o Senhor te mandar. Se cale quando Ele mandar. Não, olha, não deixe de ser um exemplo, com palavras ou não. Você que ministra, você está em você está em uma congregação, você tem o seu ministério. O seu compromisso com a palavra do Senhor é viver ela e falar quando Ele mandar. E o compromisso de cumpri-la é do Eterno. O compromisso de cumpri-la é do Eterno. O profeta Irmiarro mesmo. O Eterno revelou para ele que o tempo de cativeiro do povo de Israel na Babilônia seria de 70 anos. Vamos trazer para o nosso tempo, vai. Vamos supor que naquela época houvesse internet. Meu irmão, não ia ter Google que respondesse se o tempo do cativeiro duraria 70 anos. Não ia ter mercado, não ia ter como é que fala? As previsões. Não ia ter gente estudioso, não ia ter site que dissesse vai durar 70 anos mesmo. Que garantia que Irmiarro ia dar para aquelas pessoas de que o tempo do cativeiro duraria 70 anos? Hã? Irmãos, eles nem acreditavam, e Irmiarro foi preso por causa disso. Eles nem acreditavam que eles iam ser tomados, que a Babilônia ia chegar até eles. Eles nem acreditavam nisso. Vou pegar o texto aqui para vocês, eu acho importante a gente ler. Puxa, como eu acho importante. Porque a gente pensa, olha, não, mas eu quero uma garantia para a minha vida. Meu querido, não desdenhe da palavra do Senhor, porque não é porque você não acredita que ela não vai se cumprir, tá? A não ser, claro, que seja uma bênção, porque o Eterno também tem palavras que Ele coloca condição. Se você se santificar, se você fizer aquilo que eu estou mandando, você vai ver isso e aquilo. Abraão, se você seguir aquilo que eu tenho, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e eu farei você ser pai de multidões. Existiam condições para aquilo acontecer. Agora, no caso aqui,
O Eterno disse a palavra e falou, vai vir um povo e vai destruir toda a terra por causa do pecado. É tanta maldade dentro da terra de Israel que acabou. Acabou esse tempo de maldade, vocês vão ser levados. E neste tempo, quem sabe assim, vocês não se convertam a mim. E aí nós estamos falando do tempo do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, das pessoas de Neemias, de Ezra, né, de Neemias, Esdras, pessoas que voltaram dali da Babilônia e fizeram uma grande obra no seu tempo. Não é? Irmial, ele foi preso. Você pode ler isso no capítulo 37, 38, 39. Não vou ler tudo aqui, porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Porque ele profetizou que a Babilônia ia vir. Que Babilônia ia vir. Ele dizia, assim diz o Senhor, Irmial, capítulo 38, versículo 3. Vamos ler do versículo 2. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, né? Porque eles estavam ouvindo o Irmial profetizar, os líderes do povo foram dizer ao rei, esse homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Mas o compromisso de Irmial não era se o povo ia desdenhar da palavra dele ou não. Era falar aquilo que o Senhor mandou ele falar. E o compromisso de se cumprir a palavra é do Eterno. É do Eterno. E aí, versículo 6, assim pegaram Irmial e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda, não é? Baixaram ele por meio de cordas, não havia água na cisterna, mas somente lama, e Irmial afundou na lama. Meu querido, minha querida, a vida do profeta do Senhor. A vida do profeta do Senhor. E aconteceu, tudo que ele falou, tá? Tudo que ele falou aconteceu. Como que ele poderia provar aquilo que o que ele falou ia acontecer? Nem sempre a gente consegue provar que vai acontecer tudo que a gente está falando. Mas aconteceu. Uma vez, eu tinha 12 anos, na época, 12 anos. E o Senhor usou um profeta ali na congregação que nós íamos. E ele chamou ele falou, quero todos os jovens, todos os adolescentes aqui na frente. E na época tinha alguns familiares meus ali. E incrível. Puxa, hoje olhando, né? Mais de 20 anos se passaram. Mais de 25 anos se passaram. E o que ele falou, eu lembro de algumas pessoas. Você, vai acontecer isso com você. Ele não conhecia a vida daqueles meus primos. Vai acontecer isso com você. E aconteceu. Depois ele falou para outra, olha, você vai acontecer isso. Aconteceu. E eu vendo aquelas revelações sendo entregues, eu falei, puxa, tá chegando a minha vez. Naquela época eu já tocava teclado. Vai chegar a minha vez. E quando chegou a minha vez, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, tempo integral na obra. Tirou a mão da minha cabeça e foi para trás de outra pessoa. Na época eu fiquei tão frustrado, porque ele pegou ele falou, o Senhor está te levantando, e se você vai falar com políticos, o Senhor está te levantando porque você vai ser usado de alguma maneira. E de fato essa pessoa tem parentes em relação a isso, etc. Aí depois pegou um outro e falou assim, você, cuidado, vai passar por luta em X áreas, essa pessoa está passando por essas lutas nessas áreas. E eu falei, puxa, o que o Senhor tem reserva? O que o Senhor vai falar comigo? E foram 4 palavras. Colocou uma na minha cabeça, tempo integral na obra. 4 palavras da minha cabeça. 12 anos, o que eu entendi na época? Quanto tempo passou para eu poder estar aqui hoje na rádio com vocês? Eu não sei com quantos anos eu comecei a trabalhar na rádio. Faz quanto tempo que eu estou na rádio já que o programa Halelo existe? Nem sei, irmãos. Já tem uns 2, 3 anos?
Mais uns 4 anos. Uns 4, 5 anos. A Carol tá aqui. A Carol é minha cola, né? Minha memória. Meu HD externo. Uns 4, 5 anos que eu estou na rádio, mas assim, mesmo assim ainda dividia multitarefa. Tô dividindo multitarefas ainda, muito trabalho. Mas que eu produzo, que o trabalho, o conteúdo que eu produzo tem sido pro ministério tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Né? E que garantia aquele homem ia me dar? Eu nem queria. Você acha que eu quero? Queria. Você acha que eu queria? Hoje eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja. Mas qual é a garantia que aquilo ia acontecer? Eu não desdenhei. Eu fiquei decepcionado, mas eu não desdenhei. Então, por que eu estou falando disso? Porque talvez você que tem falado da palavra do Senhor, você fala, puxa, eu estou falando aqui que Yeshua vai voltar. Qual é a garantia que eu tenho disso? Ah, meu querido, minha querida, coloca-se na posição de Irmiarro. 70 anos vai ser o tempo do teu cativeiro, Israel. E foram 70 anos. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Outro ponto de vista é o do povo. E você também, eu também podemos nos colocar no lugar dele. Porque a gente pensa que só porque nada aconteceu, nada vai acontecer. Nada aconteceu no sentido, olha, o mundo tá rolando ainda aí, Caio. Mas cuidado, tá? Os tempos e as épocas pertencem ao Senhor. Ele sabe quando as coisas vão acontecer. Que Ele nos guarde de qualquer situação que possa te trazer qualquer tipo de dúvidas. No nome de Yeshua. Quero ler um último texto com vocês, porque eu acho que quem se voltar para o Senhor, Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso. Irmiarro capítulo 3, versículo 13 ao 18, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor, teu Elohim, transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, a 2 de uma geração, e vos levarei a Sion, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, e sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, arca do concerto do Senhor, nem lhes verá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isto não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Meu querido, minha querida. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, virão juntas na terra do norte, para a terra que eu dei em herança aos vossos pais. É o que o Senhor tem para mim e para você. Se nós não andarmos segundo o propósito do nosso coração maligno, se reconhecermos a nossa iniquidade, se não desdenharmos da palavra do Senhor. Tenha forças. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração para tudo que o Senhor tem ministrado à sua vida. E que assim seja, que assim seja.